Vamos sempre esperar alguns minutinhos até o pessoal ir chegando, que a gente já vai começando. É um assunto não muito longo, então eu vou esperar um pouquinho mais de gente. Eu não vou falar muito desse tema, além do que eu já vou comentar com o pessoal em sala de aula. É mais uma prévia do que vai ser passado durante as aulas, porque esse assunto vai ser abordado mais ou menos do mesmo jeito, só vou dar um foco maior aqui para esse assunto, mas ele vai ser abordado um pouquinho mais superficialmente na sala de aula. Então, pessoal que quiser ter uma compreensão um pouquinho mais profunda, eu não vou discutir, entrar tão a fundo na parte socialista. Eu vou focar um pouco mais hoje no aspecto capitalista mesmo. O socialismo nós vamos ter toda uma disciplina, toda uma sequência de aulas específicas justamente para o socialismo, que eu tenho que passar todo o aspecto da história russa, a gente tem que conversar sobre a Primeira Guerra Mundial, tem que conversar sobre Karl Marx, temos que conversar sobre Lenin, mas nós vamos indo aos poucos e eu vou começando já por alguns dos assuntos que eu já comentei com vocês. Bom, já tem uma quantidade razoável de gente, geralmente é isso que costuma ficar pela live, então eu vou ir começando. Alguns de vocês, na verdade alguns de vocês não, eu já passei a aula para a sala 1 e para a sala 2 do assunto de feudalismo e o assunto de cruzadas. Dentro do assunto de cruzadas, a gente discutiu um aspecto muito importante, que foi o fato das cruzadas terem dado errado. E as cruzadas deram errado porque no período feudal, o feudalismo ele não tem um sistema econômico. Ele não é um sistema, na verdade, ele não seria um sistema econômico amonetário. Eu não tenho cunhagem de moedas, eu não tenho produção de excedente, eu não tenho comércio intenso, rotas comerciais, companhias de comércio, eu não tenho nada disso. Uma vez que você tem as cruzadas, a ideia do comércio, que ainda existe no Oriente Médio, vai ser trazida de volta ao continente europeu. E você vai ter novamente uma ascensão da atividade comercial dentro da Europa. E ela vai se manifestar nas companhias de comércio e nas companhias de ofício, nas corporações de ofício, que vão ser essencialmente as primeiras empresas europeias. A partir disso, começa a surgir já uma ideiazinha de como o capitalismo moderno vai começar a surgir. Esse é o evento inicial que dá a chance para que o capitalismo tenha uma possibilidade de se desenvolver, porque um sistema feudal não seria capaz. Eu dei aula para a sala 1, para a sala 2 eu ainda vou passar esse conteúdo, mas já aprofundando um pouquinho, o fato de agora você ter um sistema comercial dentro da Europa exige que você tenha uma mudança do sistema político. Por quê? Porque o feudalismo não é capaz de suportar um sistema comercial. Você precisa de uma unificação política de modo que uma unificação política, uma unificação econômica, uma padronização de modo que você consiga facilitar com que um sistema econômico prospere. Como assim, professor? No período feudal você vai ter vários feudos, que vão ser as pequenas vilazinhas que vão se espalhar por todo o continente europeu. Cada uma dessas vilazinhas tem sua própria organização política. Tendo essa sua própria organização política, cada uma tem seu próprio imposto, tem suas próprias cobranças, tem suas próprias restrições. Então você vai precisar unificar tudo isso. Como que eu unifico tudo isso, professor? Você vai ter a ascensão das monarquias nacionais. Você vai ter as monarquias absolutistas, você vai ter o surgimento dos reis. Esses reis vão começar a deter uma quantidade imensa de poder nas mãos. E esses reis vão dominar grandes extensões territoriais. E uma vez que eles dominam grandes extensões territoriais, eles conseguem padronizar um pouco melhor o sistema econômico, o sistema político. Isso facilita a prosperação econômica. Isso é o que deu a chance, é a porta, é a basezinha que permite com que o capitalismo consiga se erguer mais tarde. É o capitalismo propriamente dito? Não. A ideia de capitalismo propriamente dito vai precisar de duas coisinhas para ela realmente ser uma coisa mais próxima do que a gente vai ter hoje. Nós temos o renascimento comercial e urbano, que é isso justamente que eu acabei de escrever para vocês. Mais para frente um pouquinho, a gente vai discutir toda a parte de... com a sala 2, com a sala 1 já discuti monarquias nacionais, a parte de França e Inglaterra, Portugal e Espanha. Um pouquinho depois disso, a gente vai conversar um pouco a respeito sobre uma coisa chamada reforma religiosa. E a reforma religiosa vai contribuir muito
mas muito mesmo não só para o capitalismo, mas para algumas das principais ideologias dentro do capitalismo. Quais seriam elas? Você vai ter três carinhas, três carinhas que vão ser responsáveis, grandes nomes de destaque na reforma religiosa, que vão ser Martinho Lutero, João Calvino e Henrique VIII. Martinho Lutero não vai ter um destaque tão grande para isso, mas Henrique VIII e João Calvino vão. Henrique VIII que é mais fácil primeiro. Como assim, professor? Por quê? Eu lembro que aquele rei que se casou um monte de vez, que brigou com a igreja, que formou a própria religião, o anglicanismo, que deu as bases para a igreja protestante, sim. Mas ele fez uma outra coisa muito importante, o chamado sistema de enclosures, cercamentos. Como assim, professor? Ele vai se apropriar, ele vai desapropriar várias terras de camponeses britânicos, camponeses ingleses, pegar essas terras, cercar essas terras e começar a produzir ovelhas nesses espaços. Por quê? Porque ele pensa, é o seguinte, a produtividade de tecido é muito baixa. A produtividade, o mercado de tecido, de produção tecidual, é muito fácil de ser explorado. Ele é muito pequeno ainda. Você tem uma possibilidade de crescer muito com ele. Então você vai ter isso como uma base econômica para o que vai se acontecer em seguida. Por quê, professor? Porque você vai ter depois dele uma coisinha chamada Revolução Industrial. E a primeira Revolução Industrial, que vai estar restrita muito à Inglaterra, vai fazer muito uso disso, desses sistemas de enclosures. Por quê? Porque a primeira Revolução Industrial na Inglaterra vai se basear muito na produção têxtil. Vai ser o desenvolvimento do tear mecânico e a produção em escala industrial de tecido. E o fato de você ter tido esse sistema de enclosures ter sido feito há tanto tempo atrás, criou uma base muito boa para que isso pudesse ter sido feito. Não só Henrique VIII, mas Elizabeth I, também descendente de Henrique VIII, vai contribuir muito para a criação das bases da Inglaterra como uma potência capitalista. Vai desenvolver a marinha mercante inglesa, vai desenvolver as relações comerciais inglesas. Então você vai ter com Henrique VIII e com Elizabeth I, principalmente Henrique VIII, você vai ter já a criação das bases para que a Inglaterra consiga se desenvolver economicamente e consiga crescer economicamente e se tornar a maior potência econômica do mundo durante uma quantidade imensa de tempo. A contribuição dele foi pequena em comparação à contribuição de um outro carinha. Um outro carinha que vai ser muito mais importante, que vai ser o chamado João Calvino. João Calvino também foi um reformista religioso. João Calvino acreditava na ideia da predestinação. Se você nasce rico, você morre rico. Se você nasce pobre, você morre pobre. Não importa o que você faça, não importa o que aconteça, seu destino está predeterminado. Se Deus determinou que você vai para o inferno, não importa o quão bonzinho, o quão bem comportado você seja, você vai para o inferno. Esse é um pensamento muito angustiante. No entanto, muitos dos seguidores de João Calvino, do calvinismo, eles começaram a elaborar teorias em cima disso. E uma das teorias disso era a valorização divina do trabalho. Muitos desses indivíduos eram associados ao comércio. Não só Henrique VIII, mas muitos dos seguidores de João Calvino eram burgueses, eram fortemente associados às atividades comerciais. E muitos deles elaboraram a seguinte ideia: se eu me concentrar no trabalho, se eu focar a minha vida inteira em trabalhar honestamente, desocupar a minha mente de todos os outros pensamentos, eu vou ter um sinal divino eu vou ter uma segurança muito maior de que eu vou para o céu, que eu vou ser recompensado, que eu vou ser agraciado por Deus, porque eu não pequei. Como eu me concentrei excepcionalmente na valorização do trabalho, eu vou receber uma mensagem divina ou eu serei beneficiado uma vez que eu morrer. Isso é muito importante por quê? Porque começa a ideia da valorização sagrada do trabalho. E isso vai ser fortíssimo nos protestantes. E os protestantes são os caras mais associados às atividades comerciais. Então esse sistema vai crescer e vai se desenvolver juntamente com as atividades comerciais. Vai estimular muito mais esses grupos burgueses a se focarem cada vez no trabalho e as gerações que vêm depois deles fazerem o mesmo. Até hoje você tem as correntes mais ligadas ao cristianismo, ao protestantismo, sempre tem aquela ideia da valorização do trabalho como sendo uma das atividades mais enobrecedoras possíveis do homem, dos seres humanos.
Você tem vários grupos dentro do Brasil e dentro de outras regiões do mundo que são grupos fortemente associados com correntes religiosas e também são fortemente associados a correntes comerciais e com essa valorização divina do trabalho. Max Weber, um dos discípulos de João Calvino, vai ser um dos principais responsáveis por documentar tudo isso. Ele vai elaborar uma coisinha chamada ética protestante. Essa ética protestante nada mais é do que o manual do capitalismo. São as bases do burguês. Aquilo lá é como você deve agir de um ponto de vista religioso, socioeconômico, para ser um capitalista bem-sucedido. A ética protestante vai conter toda essa ideia de valorização divina do trabalho, valorização do trabalho como sendo um ato enobrecedor do homem, como sendo uma maneira de ascensão econômica, de ascensão socioeconômica. E você também vai ter, como esses caras eram fortemente ligados ao comércio, você vai ter várias técnicas comerciais, várias ideologias associadas ao comércio que foram trazidas por esses grupos comerciantes nessa ideologia. Isso vai ser muito importante para a elaboração do... Vai ser uma das sementinhas, um dos fatores que vai contribuir muito para o desenvolvimento do capitalismo. Professor, com a ética protestante, o capitalismo já é capitalismo? Não. O capitalismo só vai ser capitalismo quando a ética protestante se juntar e se misturar com uma coisinha chamada liberalismo econômico. Você vai ter um tempinho depois, uns 100, 200 anos depois, mais ou menos, um carinha chamado Adam Smith. Adam Smith vai ser um economista. E ele vai ser o economista que vai elaborar a ideologia do liberalismo econômico. Professor, o que é o liberalismo econômico? Você tem a menor quantidade possível de interferência na economia de qualquer órgão governamental. O mercado se autorregula. Eu deixo tudo livre. Os comerciantes, as companhias, as empresas cuidam de tudo. A partir do momento que esse pensamento existe, que esse pensamento é documentado, que esse pensamento começa a ser colocado no papel e elaborado, você vai ter uma mistura disso com a ética protestante, já que muitos grupos comerciais vão continuar fortemente associados à corrente protestante e, consequentemente, à ideia da ética protestante. Muitos deles vão ver essa ideia do liberalismo econômico e vão falar, esse negócio é muito bom, eu gostei muito disso aí. Então, você vai ter agora, a partir desse momento, uma pressão muito forte das companhias de comércio, dos grupos comerciantes, dos burgueses, para que você tenha uma menor interferência, uma melhor regulamentação do mercado. Para que você permita que os próprios elementos desse mercado, o mercado se autogoverne. Você vai ter uma mínima interferência possível do Estado dentro da economia. Eu não tenho uma regulamentação, eu não tenho controle de monopólio. Isso vai criar, isso tem o potencial de criar muitos problemas. Criação de monopólio, criação de competição exagerada dentro do mercado, problemas geralmente associados ao monopólio de empresas sobre um determinado produto ou sobre um determinado mercado. Isso cria um problema por quê? Porque você não tem com quem reclamar. Se essa companhia vai oferecer um produto de baixíssima qualidade e preço altíssimo, você não tem a quem recorrer. E isso cria o problema do monopólio, não só no monopólio de um determinado produto, mas no monopólio de mercados. Você não permite a competitividade. A competitividade deve existir, mas a competitividade não pode ter um nível absurdo, porque senão você não permite com que você haja uma prosperidade de ideias. Se você tem uma competição próxima, você sempre estimula um a tentar passar, se sobressair sobre o outro, e você cria isso de maneira equilibrada. Você melhora produtos, você melhora formas de produção, você melhora atividades comerciais, atendimento ao consumidor, coisas desse tipo. Muito bem, eu já estou advogando demais com relação a isso. Aviso, eu não sou completamente a favor do capitalismo ou do socialismo. Ambos têm seus problemas, ambos têm suas vantagens. Não vamos transformar isso aqui em discussão partidária, não vamos transformar isso aqui em discussão ideológica. Isso é uma aula a respeito das bases do que foram esses dois sistemas. Então nós temos o capitalismo, nós temos o renascimento comercial e urbano, nós vamos ter a ética protestante, que vai ser elaborada por Max Weber, a partir dos ensinamentos de João Calvino, você vai ter o liberalismo econômico de Adam Smith. Professor, é capitalismo? Sim.
A partir do momento que você tem tudo isso atuando em conjunto, e agora que você tem uma globalização de mercados, porque as grandes navegações já foram feitas, você tem o descobrimento de novos territórios, novos mercados, novas oportunidades, e a Inglaterra já começou sua produção industrial. Já começou a se desenvolver, voltando-se para que essa questão já foi se encaminhando, se convergendo para essa produção industrial, começando com o sistema de enclosures pelos cercamentos pelo Henrique VIII, organização de um grupo com uma esquadra marinha comercial e militar eficiente com a Elizabeth I, e você vai ter um desenvolvimento contínuo, ela vai eventualmente desenvolver seu processo industrial. E associando essa ética protestante juntamente com esse liberalismo econômico associado a esse mercado global, essa busca global de mercados, agora que existe com esse processo de globalização que começou com as grandes navegações, você vai ter já uma ideia mais ou menos muito próxima, praticamente idêntica do que você tem no capitalismo hoje. Você já vai ter as empresas, você vai ter as companhias comerciais, você vai ter os bancos, você vai ter as companhias comerciais marítimas, você vai ter as esquadras dos países destinadas a interesses comerciais já determinados. Então você já tem uma coisa mais ou menos estabelecida. Já que eu estou falando de Revolução Industrial, eu já vou comentar a respeito do nosso caro Karl Marx. Karl Marx, filósofo alemão, foi o cara responsável por uma coisinha, algumas pessoas devem ter ouvido falar, devem conhecer a respeito, chamado socialismo. Karl Marx não começou com uma ideia claríssima do que era o socialismo. Ele não elaborou inicialmente o manifesto, toda a ideologia, o manifesto comunista. A primeira obra de Karl Marx foi O Capital. O Capital nada mais vai ser do que a colocação no papel de todas as inter-relações existentes no sistema capitalista. Como assim, professor? A relação entre empregado e patrão, a relação de exploração, a relação de ganho econômico, a relação de crescimento industrial, como esse crescimento industrial acontece, quais são os malefícios desse crescimento industrial. E aí você vai ter uma questão. E lembrando, eu vou falar algumas coisas agora que talvez não agradem muito um dos dois grupos. Então, por favor, isso é uma opinião, é uma questão de ensinamento histórico, então vocês tirem as conclusões que vocês quiserem. Karl Marx visitou muitos lugares antes de começar a escrever o seu Manifesto Comunista e a sua primeira obra, O Capital. E um desses lugares foi a Inglaterra, durante o auge não, o período inicial da Revolução Industrial. O período inicial da Revolução Industrial foi o período mais cruel e massacrante. Por quê? Porque tudo ainda é muito mais ou menos. As fábricas começam a se desenvolver e você não tem preocupação nenhuma com a saúde do trabalhador, você não tem preocupação nenhuma com produtividade, com a qualidade da produtividade, você não tem preocupação com a vida desses indivíduos, com questões trabalhistas, com questões de crescimento urbano exagerado, de êxodo rural muito grande, você vai ter uma concentração populacional muito grande agora nas cidades. Isso vai complicar porque você vai ter um crescimento urbano muito grande, um crescimento populacional muito grande, e isso vai levar a sérios problemas. Saneamento, você vai ter em Londres, previamente à penicilina, as pessoas morriam de infecção básica, de processos infecciosos que você poderia ter resolvido com uma dose de antibiótico. Você vai ter esgotos a céu aberto, você vai ter despejo de dejetos, materiais tóxicos, materiais nocivos a céu aberto, todo mundo vai ser exposto a isso, você vai ter epidemias de sífilis, de tuberculose, de todo tipo de doença imaginável vai se desenvolver nesse período, principalmente nos grandes centros, Londres, Liverpool, Newcastle, que vão se tornar grandes centros comerciais, vão desenvolver muitos desses problemas. Por quê? Porque vai ser não planejado, vai ser tudo muito corrido, muito às pressas, muito sem planejamento. E Karl Marx vai visitar a Inglaterra justamente nesse período.
Karl Marx vai olhar para isso e vai falar, velho, isso aqui é um período inferno, isso aqui é um inferno. Você não tem benefício nenhum para isso aqui. Você não tem capacidade de sobrevivência, você não tem preocupação nenhuma com a sobrevivência dessas pessoas. Você tem o trabalho de homens, mulheres e crianças que trabalham jornadas de trabalho imensas, em condições terríveis, vivendo em um ambiente terrível, cheio de doenças, fudido todo mundo. Lembrando, se alguém tiver alguma pergunta, questão, por favor, mandem para mim. Segurança zero, você vai ter imensas pessoas, um número imenso de pessoas que vão ser mutiladas, vão ser vão morrer durante práticas trabalhistas. E Karl Marx vai ficar durante esse período na Inglaterra. Ele vai estudar isso durante esse período. Mas, e aqui é um mas, e talvez, Karl Marx volta para a Alemanha e começa a elaborar o seu manifesto, começa a elaborar as ideias do Capital, que na verdade ajudaram mais o capitalismo do que o comunismo. Por quê? Porque ele criou meio que um manual do capitalismo ainda mais bem elaborado e bem trabalhado do que a ética protestante. Ele criou todas as relações de trabalho, todas as relações econômicas, todas as práticas econômicas, então ele acabou ajudando uma coisa que ele não deveria. Pode prevalecer em fábricas de birigui. Sim, em menor extensão. Você também vai ter Você tem isso, mas você tem isso às escondidas. Nesse período da Revolução Industrial, isso era a norma. Isso era o comum. Isso era aceitado como uma verdade absoluta. E aqui vai o porém. Com o tempo, esse sistema vai começar a se organizar. Leis trabalhistas vão começar a ser colocadas em local. E a existência desse sistema capitalista, desse sistema, ainda vai causar muitos malefícios ao trabalhador. Mas você também vai ter alguns benefícios que vão começar a surgir mais tarde. Agora o trabalhador é assalariado. O trabalhador é assalariado muito baixamente? Sim, ele é assalariado muito baixamente. Mas agora, como você tem a produção em massa de produtos, você começa a produzir coisas que antes eram produzidas à mão, eram custosíssimas, eram coisas pertencentes apenas à casa de nobres. Relógios, determinados tipos de roupas, mobília. Como você vai começar a ter uma produção em massa desses produtos, o preço desses produtos, o custo disso, vai abaixar muito. Você agora cria a possibilidade de consumo. E a gente pode criticar o consumismo quanto a gente quiser. Consumir é uma delícia. É maravilhoso você ir no shopping e comprar um monte de coisas que você quer. Isso possibilita com que várias famílias inglesas comecem a ter bens de consumo, comecem a consumir produtos que antes eram muito restritos. Isso é bom. Entre aspas, vai depender muito de como cada pessoa vê. Não, isso não é bom porque você vai ter, de maneira inquestionável, um maltrato muito grande desses indivíduos. E isso é verdade. Essas pessoas, por mais que você vá ter a implantação de novas leis trabalhistas, de novos sistemas mais seguros de trabalho, que você vá ter pressões populares trabalhistas por melhores condições de trabalho, você vai ter a Inglaterra crescendo economicamente muito, se tornando a potência mundial. E como ela tem muito dinheiro entrando dentro dela, você começa a ver um investimento em cima disso. Lento, pequeno, sim, mas ele vai acontecendo. E isso, consequentemente, vai resultar em alguns benefícios para a vida da população de Londres. Uma coisa curiosa é que a partir deste momento as pessoas começam a consumir coisas que elas nunca consumiam antes. Açúcar, o consumo de açúcar vai ser muito popularizado durante esse período. Mas para a segunda revolução industrial, mas já começa isso, o consumo de carne, o consumo de determinados produtos refinados, doces, coisas desse tipo, vão começar nesse espaço. E vai ser nesse período que você vai ter o começo da disseminação de cáries em massa. Você vai ter a criação de vários outros problemas que vão surgir em função disso. O consumismo começa a surgir aqui. A ideia do consumismo, do individualismo, da valorização da figura humana, do eu, da valorização da minha personalidade, vai começar na Grécia e Roma com o antropocentrismo. Mas aqui, toda aquela ideia de consumir é uma delícia, eu agora tenho dinheiro para consumir, eu compro roupas, eu compro produtos, eu compro coisas, começa aqui. E isso vai se alastrando conforme as nações vão começando a se industrializar. Isso vai chegar até nós hoje. A gente, muitas pessoas que estão assistindo aqui, eu inclusive, nós temos uma
condição socioeconômica relativamente boa. A gente pode, de vez em quando, comprar alguma coisa que a gente gosta e dá uma sensação muito boa. Isso é bom? É, mais ou menos. Isso é bom porque é um agrado pessoal. Muitas vezes você compra coisas que melhoram a sua qualidade de vida, mas isso também cria um problema, porque você cria o comportamento compulsivo de compra. O comportamento consumista de eu preciso ter mais, eu quero ter mais, é uma coisa muito negativa. E é uma coisa que vai começar a se alastrar durante os períodos das revoluções industriais, uma vez que essas pessoas começam a ter uma condição um pouquinho melhor. Então, Karl Marx não vai levar isso em consideração. Ele não vai levar em consideração que comprar comida, obviamente. Ele não vai levar em consideração que você tem aspectos que podem ser, quando controlados, aspectos do capitalismo que podem ser benéficos. Eles podem trazer mais malefícios do que benefícios a longo prazo, sim, mas que eles têm suas características positivas com regulamentação, com leis trabalhistas, com tudo isso. Então você vai ter Adam Smith e você vai ter Karl Marx elaborando suas teorias socialistas. Uma vez que Karl Marx elabora suas ideias, socialistas, ele vai passar isso para essas ideias vão começar a se tornar muito populares. E você vai ter uns carinhas chamados Lenin, Trotsky e Stalin que vão começar a pegar essas ideias e achar, esse negócio é interessante. Mas isso não vai acontecer de uma hora para outra. Antes de eu falar um pouquinho sobre o desenvolvimento do sistema socialista, propriamente dito, eu preciso conversar um pouquinho a respeito do aspecto histórico da Rússia. O aspecto histórico da Rússia vai ser muito importante, por quê? Porque a Rússia, quando um sistema comunista ou o sistema socialista for implantado, eles vão estar desesperados por qualquer outra coisa. Eles vão estar em um estágio desesperador. Por quê? Previamente ao estabelecimento da Revolução de 1917, em que você vai ter o estabelecimento do sistema socialista, você vai ter a Rússia vivendo um sistema czarista. O sistema czarista nada mais é do que um sistema de reis. Eu vou ter o czar, que vai ser o rei russo. A Rússia, nesse período, até o período da Primeira Guerra Mundial, vai estar vivendo um sistema essencialmente feudal. Ela não vai ter desenvolvimento industrial, econômico, sociocultural nenhum. Ela vai permanecer como se ela estivesse presa no tempo. E isso vai criar um problema. Por quê? Porque a maior parte, só um instantinho, tem um problema. Isso vai criar um problema muito grande, por quê? Porque você vai ter a maior parte da população russa como sendo rural e uma parcela muitíssimo pequenininha dela sendo trabalhador industrial. Você vai ter um desenvolvimento industrial muito pequeno. A burguesia também vai ser muito pequena dentro da Rússia, mas vai ser uma burguesia fortemente associada ao czar. E o czar vai manter esse sistema. Vai continuar mantendo esse sistema. E vai ser um sistema de exploração muito grande. Você não tem desenvolvimento econômico, você não tem desenvolvimento socioeconômico. E o czar, ele costuma reprimir fortemente qualquer processo de oposição. Você tem qualquer revolta, qualquer sistema de oposição, qualquer coisinha, você vai ter o czar mandando tropas lá para descer o porrete em todo mundo. E isso causa um sentimento de ressentimento muito grande. Você vai ter um fechamento muito grande de ideias do czar. Ele não vai permitir com que você haja uma entrada de ideias dentro do espaço russo. E aí você vai ter uma coisinha chamada Primeira Guerra Mundial. Uma coisa que algumas pessoas devem ter ouvido falar, poucas pessoas envolvidas. Você vai ter a chamada Primeira Guerra Mundial. A Rússia, por mais que ela seja economicamente subdesenvolvida, ela não tenha prática comercial intensa, nada desse tipo, ela vai ter fortes relações de parentesco e de comércio com a Inglaterra, com a Inglaterra e outras potências econômicas associadas à Inglaterra. E a Inglaterra exige a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial.
Você tem a Primeira Guerra Mundial, você começa, tem o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, você tem o sistema de alianças, você tem a formação do Combo, Áustria, Áustria, Império Austro-Húngaro, Alemanha, Império Turco-Otomano, contra a Inglaterra, contra a França, e a França e a Inglaterra puxam a Rússia para dentro. Eles falam para o Czar, Czar, é o seguinte, você está interrelacionado com a gente, você não pode recusar o nosso pedido de ajuda. Nós contribuímos muito para que o pouco de economia que vocês têm continue existindo. Então o Czar se vê obrigado a entrar, a continuar com a Rússia na guerra, a manter, levar a Rússia para a guerra. E isso vai causar um problema muito grande. Por quê? Porque 90% da população russa é rural. Os caras mal sabem como segurar uma arma. Você quase não tem armas. Tem até a história de que como que funcionavam os regimentos russos na Primeira Guerra Mundial. Todo mundo ia para a trincheira, era uma filazinha. Cada filazinha tinha um rifle. O cara morria, o que estava atrás na fila pegava e ia. Morria aquele, vinha o cara atrás na fila, pegava e ia. Porque você não vai ter armas para todo mundo. Por quê? Porque a produtividade industrial russa é praticamente inexistente. E você vai ter a Rússia na Primeira Guerra, e todo mundo morrendo, todo mundo se ferrando. E você vai ter um processo de revolta muito grande durante esse período. E durante esse processo de revolta, você vai ter a disseminação das ideias socialistas no interior da Rússia. E uma vez que você tem a disseminação dessas ideias socialistas, um rapazinho muito carismático, popular, chamado Vladimir Lenin, vai falar, velho, eu gostei dessa ideia. E vai começar a disseminar essa ideia do socialismo dentro da Rússia. Uma vez que o povo russo está desesperado, eles não querem mais a permanência da Rússia na guerra, eles se opõem fortissimamente a continuidade do Czar no governo da Rússia. Então eles chegam no Czar e falam, velho, tira nós da guerra. Não, não tira, beleza, a gente vai matar todo mundo. Eles matam todo mundo da família real, elegem um governo burguês. Na verdade, eles não matam a família real primeiro, desculpa, eles aprisionam a família real, pegam um dos herdeiros da família real, juntam com um governo burguês e falam, velho, tira nós da guerra, pelo amor de Deus. Porque eles só queriam isso. Tirem nós da guerra, por favor. Mas eles não vão tirar a Rússia da guerra. A Rússia vai permanecer na guerra. E isso vai causar um probleminha. Toda a Revolução Socialista vai se dar em função desse processo de tentativa de continuar com a permanência da Rússia na guerra. Inicialmente pelo Czar. Beleza, eles tiram o Czar. Você forma um governo entre alguns dos remanescentes da nobreza com um governo burguês. Esses caras não tiram, por quê? Porque eles têm interesses comerciais com a Inglaterra e a França. Eles falam, não, a gente não vai tirar a Rússia da guerra. E então eles falam, beleza, velho, então a gente vai fazer revolução. Uma vez que eles não tiram a Rússia da guerra, começa-se a disseminação dos sistemas bolcheviques e soviéticos. Os bolcheviques e soviéticos nada mais vão ser do que o conjunto do sistema sindicalista. A formação dos grupos sindicatos que inicialmente eram mais diplomáticos e começaram a lutar armadamente contra as forças burguesas. Eventualmente você vai ter a disputa entre o Exército Vermelho comunista e o Exército Branco das forças governamentais. E você vai ter anos e 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 anos de guerra. Vai matar muita gente e eventualmente você vai ter a vitória do Exército Vermelho e você vai ter a implantação do sistema socialista, que vai ser muito lento. Lenin não vai ver a União Soviética se formar. O sistema de organização do socialismo na Rússia vai se desenvolver a partir de 1917. Em 1939, você não vai ter ainda uma União Soviética formadinha, bonitinha. Você já vai começar o processo de expansão da União Soviética, uma vez que você tem a vitória do Exército Vermelho e a vitória de Vladimir Lenin. Mas aí entra uma outra questão, que vai determinar a continuidade do sistema socialista, que vai ser Lenin e Trotsky e Stalin, que vão ser respectivamente os braços direito e esquerdo de Lenin. Uma vez que você tem o estabelecimento do Partido Comunista, que você tem o estabelecimento do socialismo, que você vai ter agora a economia planificada dentro da Rússia, a produtividade vai ser amplamente controlada pelos interesses governamentais. Você vai ter total interferência do governo na economia.
É planificada, você vai produzir tanto de determinado produto, você não pode produzir nem menos nem mais. Você só pode ter uma redistribuição desse produto em determinada região de tal número de produtos. Você vai ter um pragmatismo em toda a parte econômica, um controle rígido de toda a produtividade. Beleza. Aí você vai ter Trotsky e Stalin. Trotsky tinha a ideia de que ele ia começar a fazer revolução para tudo quanto é canto. A ideia de Trotsky era a seguinte: enquanto o ferro está quente, enquanto os ânimos das ideias socialistas estão amplamente vivas, bem difundidas, elas ainda existem, o ideal seria que nós continuássemos o nosso processo. Eu vou salvar, fica tranquilo. Antes de o Trotsky, ele tinha a ideia seguinte: como a gente está com todos os ânimos para cima, vamos começar a fazer revolução para tudo quanto é canto. Ele queria que o processo de expansão do socialismo começasse o mais cedo possível, começando pelo leste europeu, expandidos pela África e pela América do Sul. Vamos começar a fazer revoluções socialistas para tudo quanto é lado. Trotsky não. Trotsky era mais Stalin não. Stalin era muito mais reservado. Ele falou: velho, vamos organizar internamente a Rússia primeiro, vamos organizar esse espaço, e uma vez que nós tivermos organizado politicamente, economicamente, a gente tiver botado ordem na casa, aí a gente sai fazendo revolução para tudo quanto é canto. Beleza. Stalin, aparentando ser um pouco mais moderado, foi eleito como líder da União Soviética, uma vez que pelo Partido Comunista. Uma vez que ele foi eleito, ele encapetou um pouco. Como assim, professor? Ele começou a perseguir adversários políticos. E Trotsky, sabendo que ele ia ser amplamente perseguido, falou: velho, eu vou dar o fora daqui. Trotsky vai ser encontrado uns 15 anos depois no México. Stalin vai mandar um sobrinho ou neto dele para o México para ir matar ele. Ele vai matar o Trotsky a machadadas em um hotel no meio de lugar nenhum no México. Stalin não poupava esforços na perseguição de suas ideias políticas. E você vai começar a ditadura totalitária stalinista. E Stalin não era um cara muito legal. Stalin era um cara que costumava abusar um pouquinho das pessoas. Você não gosta do sistema socialista? Muito bem, nós vamos mandar você para o Gulag, para os campos de trabalho forçado na Sibéria. Você vai escavar carvão na Sibéria pelo resto da sua vida. Você vai ter o estabelecimento assim do começo das ideias socialistas que vão se desenvolver e vão começar a se expandir pelo leste europeu, pela África e pela América do Sul. Se o ideal socialista é o certo, é o errado, ele é bom, ele é ruim, essa discussão não é essa aqui. A discussão é como o socialismo se originou, a partir das ideias de Karl Marx, em função das suas visitas a locais que tiveram esse êxito, esse crescimento comercial, principalmente o período inicial da Revolução Industrial na Inglaterra, se espalhou, chegou a uma Rússia desesperada em função da sua permanência forçada durante o período da Primeira Guerra Mundial, que levou à evolução a um processo revolucionário que em outubro de 1917 levaria à Revolução Socialista na Rússia, que se espalharia pelo leste europeu e formaria a União Soviética. Nós conversamos sobre o capitalismo, falamos sobre o renascimento cultural, comercial e urbano, que levaria que futuramente teria a contribuição da reforma religiosa, com João Calvino, Max Weber e a ética protestante, a valorização divina do trabalho, se misturaria mais tarde com Adam Smith. E misturando-se com Adam Smith, misturando-se ainda mais um pouquinho com as ideias da globalização, dos mercados globais, das grandes navegações, do comércio internacional, vão formar uma ideia mais ou menos próxima do que a ideia capitalista é hoje. É mais ou menos isso. Todos esses assuntos vão ser amplamente mais abordados quando a gente estiver falando dos períodos históricos na qual eles se passam. Vocês já têm uma ideia. E depois disso vocês vão ter uma base ainda maior, uma vez que vocês vão ter uma ideia melhor dos contextos históricos por trás de tudo isso. Eu tentei passar tudo de uma maneira mais simples, mais concisa, mais rápida, para que vocês tenham uma compreensão. O pessoal que gosta do assunto, eu espero que tenham gostado, e o pessoal que é do cursinho já vão ter uma base para quando esse assunto for abordado novamente com um pouco mais de detalhes.
Alguém teria alguma pergunta, dúvida, sem dúvidas? Por favor, me manda. Eu vou esperar ficar mais uns 5 minutos mais ou menos respondendo alguma dúvida, se alguém tiver interesse. Caso não, eu vou dar, eu marco aqui o fim da aula propriamente dita. O pessoal que não está interessado, por favor, fiquem à vontade. E quem ainda estiver interessado, por favor, perguntem, dúvidas, qualquer coisa. É um assunto da parte histórica, é isso. Agora, as discussões no que diz respeito à ideologia, o que ela representa, se ela tem importância dentro o que ela representa para o trabalhador, se um sistema oprime ou não oprime, qual que é melhor, quais são as características, é uma mistura dos dois, é só um, é só outro. O capitalismo, o comunismo de verdade nunca foi tentado, o capitalismo exploratório é existente, inexistente, é mais ou menos isso. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, me manda inbox. Sinta-se à vontade para perguntar. Eu vou dar uma foi finalizando esse assunto. Já foram 40 minutos, tempo inconsiderável. Uma boa noite a todos, um bom fim de semana. Fiquem à vontade. Qualquer pergunta e dúvida que vocês tiverem, mandem para mim. Uma boa noite.